Eu ouvi ontem, eu. Telespectador amigo, um grande abraço, estamos chegando. Olha, parabéns ao torcedor do Cruzeiro. E não é que o milagre aconteceu, né, Flávio? O milagre aconteceu, como o Flávio Carvalho disse, só um milagre aconteceu. O Cruzeiro foi campeão, é o campeão mineiro, é, na minha opinião, o legítimo campeão mineiro, porque foi melhor do início ao fim do Campeonato Mineiro. Ah, mas teve essa história de sai das oitavas para as quartas, sei lá, sai da primeira fase para a semifinal com uma situação diferente e o Cruzeiro teve uma vantagem, perdeu a vantagem. O Cruzeiro para mim foi melhor. O título está com quem foi melhor o tempo todo dentro da competição, na minha opinião. Claro, é minha opinião. Foi melhor o tempo inteirinho dentro da competição. Está com o Cruzeiro. Ele teve um revés no Independência e ontem acabou se recuperando. O jogo de ontem teve algumas particularidades que fizeram com que o jogo ficasse diferente. Eu não vou questionar a vitória do Cruzeiro em momento nenhum. Mesmo porque eu disse aqui para vocês, quando terminou o jogo, 3 para o Atlético, 1 para o Cruzeiro no Independência, eu já disse lá no Independência, na rádio, e na segunda-feira eu disse para vocês aqui. O campeonato está em aberto, não tem favorito nem para ganhar o campeonato, muito menos para ganhar o jogo. Para mim, não existe favorito. Eu falei, eu sustentei isso a semana inteira, até o momento do jogo de ontem. Nenhuma surpresa para mim, nenhuma surpresa. Agora, aconteceram algumas coisas que diferenciaram esse jogo. Foi um clássico diferente. Primeiro, o Cruzeiro entrou e teve 10 minutos, pelo menos 10 minutos, que passava a impressão para quem estava lá, que ele ia repetir o feito do Atlético. Ia meter 3, 4 gols em 10, 15 minutos. Ele fez um aos 3 minutos e 30. Ele fez um gol. Depois de uma grande defesa do Vitor e uma vacilada da defesa do Atlético. Fez o gol. O Arrascaeta. Em seguida, o Cruzeiro, tentando acelerar o jogo, aí dentro daquilo que eu falei, 10, 15 minutos, o Atlético conseguiu dar uma equilibrada, na minha opinião, no jogo. E aos 21 veio o fato que, na minha opinião, mudou tudo. Primeiro, a expulsão justa. O Otero tinha que ser expulso. E o Atlético tem que punir o jogador em vez de passar a mão na cabeça. O Otero. Tem que punir, sim. E a melhor punição para virar exemplo é meter a mão no bolso dele. Porque ele prejudicou o Atlético em todos os sentidos. Tudo que ele foi para o Atlético, até ontem, tudo que ele foi, ele chutou o balde. Ele chutou, que nem a vaca holandesa. Dá 15 litros de leite, depois enfia o pé no balde. Foi o que ele fez. Ele apagou tudo que ele fez. Para mim, ele apagou tudo que ele fez de bom no Atlético. Apagou tudo. Porque ele foi o grande responsável pela mudança radical, chorada, reclamada pelo presidente e pelo treinador, os dois que eu ouvi. Os jogadores todos falaram a mesma coisa. Ele mudou o jogo. E mudou o jogo do Atlético para pior. O Otero. Ele poderia ter evitado? Claro que poderia ter evitado. Dá uma cabeça quente na hora, não pode. Jogador que é da seleção do seu país, embora o Edilson tenha desvalorizado o país e a seleção, ele é da seleção do país dele, o qual tem o maior respeito, é um jogador da seleção e é um dos melhores jogadores do Atlético na atualidade, mas ontem ele foi irresponsável. Nada de nervoso, nada de
clima do jogo, cabeça quente, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele foi irresponsável, prejudicou primeiro ao Atlético, seus companheiros. Eu não vou nem falar da torcida, porque a torcida ele prejudicou de cara com isso. E a si próprio. Então ele tem que ser punido. Deveria, não sei se vai, ser punido exemplarmente. Mete a mão no bolso dele. Não é botando no banco de reserva nem nada. Mete a mão no bolso dele. O Atlético vai fazer isso? Eu acho que não vai, não. Lamentavelmente, acho que não vai. Justa a expulsão. Segundo, que mudou o jogo. Veja bem, eu quero que o torcedor do Cruzeiro me entenda. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro ia perder, nem que o Cruzeiro não seria campeão, porque eu acho que o título está com aquele que foi melhor de cabo a rabo, na linguagem popular. Foi melhor do campeonato, do início ao fim. E meteu, no final das contas, 10 ou 11 pontos na frente do Atlético, juntando tudo. Juntando tudo. Então foi Cruzeiro campeão por merecimento. Por merecimento. Mas aquela expulsão do Otero e o juiz não expulsar o Edilson, porque na minha opinião, ele teria que ter expulsado o Edilson, teria que ter expulsado, foi na cara dele, na cara, falta, ele marcou falta do jogador Edilson, tentativa ou fato consumado, ele deveria ter expulsado. E o Otero, quando vai para o revide, ainda toma uma porrada na nuca. Chega para lá na nuca, aí ele dá a cotovelada. Ele deveria, e foi informado pelo quarto árbitro, que eram os dois pro chuveiro, numa combinação que existe entre a turma da arbitragem. Ali mudou. O Atlético perdeu um jogador e jogou 70 e tantos minutos com 10 em campo. E não teve competência para reagir, para virar o jogo, para fazer o gol que precisava. E um fato também, esse fato do Otero e a não expulsão do Edilson e do Thiago Neves também, mudou o jogo. Agora eu não sei o que aconteceria, eu não sou profeta, nasci na terra onde existem as réplicas em pedra-sabão, feita pelo Aleijadinho, dos profetas, mas eu não sou profeta, existem os profetas em pedra-sabão, réplica não, o trabalho do Aleijadinho, esse trabalho está lá. Eu não sei o que aconteceria, mas sei que mudou inteiramente o jogo. O cenário poderia ser outro. O Cruzeiro poderia vencer de 4-2, 5-1, o Atlético poderia ter empatado, não sei. Mudou. E, infelizmente, aquele que veio regular no campeonato, muito bem, fez uma lambança no segundo gol, mas aquela lambança também difícil de apagar, que foi o Fábio Santos. Ele tinha a bola dominada, quase que dentro da grande área do Cruzeiro, no lado esquerdo do Atlético, lado direito da defesa do Cruzeiro, lá, disputou a bola, não me lembro com quem, caiu, ficou deitado pedindo falta. O cara do Cruzeiro saiu, quando ele viu que o juiz não ia marcar nada, ele levantou, já saiu em desvantagem, ainda conseguiu chegar na área e pegar o rebote da defesa do Atlético, bola dominada, totalmente dominada, que podia soltar para a esquerda, para a direita, para cima, ou para o lado, para dar um bico nela, mas ele foi driblar o Arrascaeta. Ele foi dar um drible no Arrascaeta. Precisava, era necessário. Aí ele se ferrou e ferrou o Atlético. Mas sobre tudo isso a gente vai falar daqui a pouco. Mais uma vez, eu quero dizer que o título está com quem mereceu ganhar. Parabéns ao Cruzeiro pela conquista, é o legítimo campeão mineiro de 2018. A gente volta já já. Tchau.
Muito bem, nós estamos de volta com o BH Esportes, o seu programa de todos os dias. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente vai agora seguir com os nossos companheiros, falando a respeito. Claro, o clássico demora, ele é uma semana antes de começar, já tem todo. Saiu o clássico, marcou a data, uma semana antes, ou o tempo que for, entre a data e o jogo. Marcação de data e o jogo, só dá clássico. E pelo menos uma semana, 10 dias, só vai dar o clássico. A gente talvez não tenha esse tempo por um motivo muito simples. Porque em seguida começa o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já tem o Grêmio, uma parada difícil, sábado no Mineirão, o Atlético já tem Sul-Americana na Argentina na terça-feira. Então, talvez, quarta, né? Na quarta-feira já tem. Então, talvez esse clássico não vá render tanto quanto os outros, pela atividade, pelo calendário, pelo que vem pela frente. O Cruzeiro não tem tempo de ficar comemorando e falando, porque já tem o Grêmio, que é uma pedreira, e muito menos o Atlético. Também não tem mais tempo. Já tem o São Lourenço, tomou de 5 ontem, o time do Papa, abemos time. Então, vamos falar sobre isso? Ok? Doutor Maurício, tudo bem, doutor? Um abraço. Toda semana que eu chego aqui, eu tenho alguma coisa a contrastar contra você. Concordo no aspecto de merecimento, Cruzeiro, números incontestáveis. O Atlético deu um brilhareco, subiu de produção no final para dar mais motivação nas decisões no mata-mata. Agora, não concordo em dizer que o juiz foi mal, que tinha que expulsar os dois. Eu acho que tinha que expulsar só o do Atlético mesmo. Para mim foi isso. E foi na frente do Bandeira e o Bandeira foi para expulsar os dois. Foi. Agora, você tem que ter uma coisa que a gente estudou muito na faculdade, você tem que saber dosar a pena. A do jogador do Atlético foi uma agressão, teve dolo nele. Ele partiu para dar um soco na cara do cara. O outro jogou para o soco, foi imprudente. Agora não posso ter. Se dessem para ele também um vermelho, não seria um absurdo não, mas na dosimetria da pena, um tinha que levar amarelo e outro tinha que levar vermelho. No minha visão, porque existe uma sanha punitiva no Brasil, tá para todo lado, e o juiz contemporizou no final, porque se o Thiago tinha que ser expulso porque fez uma falta, ele fez uma outra que o jogador do Atlético forçou uma barra. A torcida estava em cima, porque tinha um a menos. O Patrick que era para expulsar, sido expulso umas 3 vezes. Ele segurou até onde não podia mais. Então eu acho que atribuir à arbitragem, erro de arbitragem. Agora, realmente o jogador... Você acha que se a arbitragem ontem fosse do Igor Assunção, se fosse um mineiro, estava tudo bem? Não sei, podia ser, ué. Por que não? Podia? Para mim, a do juiz de ontem foi boa. Então tá. Para mim foi. Agora, eu analiso friamente, olho lá, eu vejo essa história, essa sanha de punir que é um negócio. Tem que botar o que estava na bandeira, estava na cara dele, ele fez para expulsar os dois. Quer dizer, ele já passou na frente do juiz. O juiz teve a parcimônia de analisar que um foi imprudente, o outro foi doloso. E tem uma diferença muito grande nisso. Agora, no cômputo geral, gente, isso aí serve para tapar alguma coisa, serve também para a gente incentivar a melhoria que o Atlético Mas aqui, teve. só um segundinho. Eu respeito a sua opinião. Não, eu estou Mas você respeita a minha. Mas eu não estou desrespeitando. Eu acho que o juiz errou. Não, eu acho que não. Pronto. A democracia está posta aí. Claro, Eu tenho muito Maurício, eu acho que a sua explanação é ótima, do Afonso também foi muito boa, mas naquele momento, você pensar em dosimetria, em fazer isso, fazer aquilo, eu acho que o lance foi um lance de momento, pontual, de momento. Então eu acho que, no caso ali, pelo que eu vi, os dois deveriam ter sido expulsos também. Eu estou na conta agora, não é a questão de punir, essa coisa toda de punição, não, mas eu acho que foi um lance ríspido das duas partes. Pois mas aí que eu estou falando. Em momento das duas partes. Agora eu concordo que o jogo não foi só um segundinho. Em momento nenhum eu disse que o Cruzeiro não seria campeão ou que o Cruzeiro não ganhasse o jogo. Eu disse que mudou o jogo. Eu não sei
Mudou o jogo. O que ele mudou? Mas mudou. Mudou. Primeiro que o Atlético ficou 70 minutos com O que 10 mudou, jogadores. o que mudou principalmente na sua fala, que eu também concordo, é que realmente com o... Estou esquecendo o nome do vereador lá. Otero. Ele era uma esperança para o Atlético em qualquer momento. Bola parada, falta. Era um cara que entrou tão pilhado que teve um lance antes que ele já tinha passado para a briga. Quer dizer, no mínimo ele foi inexperiente e fez falta. Ele foi irresponsável. Agora não se pode atribuir tudo a ele tudo isso, não. Mas foi grande parte. Você perdeu um jogador no início do jogo, vale muito. É lógico que modifica a forma do jogo. Mas um jogador que vinha sendo um dos principais do elenco. No primeiro, na fase de classificação, o Edilson foi expulso, o Cruzeiro com 10 ganhou do Atlético, lá dentro do Independência. Então, se você falar que o Otero foi expulso, mudou a história do jogo, para mim isso não representa nada. O Edilson foi expulso, o Egídio foi expulso? Edilson foi expulso. Aos 15 minutos, aos 15 do segundo tempo. Não. Na primeira fase. Na primeira fase. Jogador expulso no Independência, não teve? Teve. O Edilson foi expulso. Gente, vocês estão falando de dois jogos diferentes. O Edilson foi expulso na primeira fase. Pois é, eu estou dizendo que na primeira fase... 3 anos não teve ninguém. Não teve nada. Eu estou dizendo que na primeira fase, na fase de classificação, o Edilson foi expulso, o Cruzeiro com 10 ganhou do Atlético do Independência. Mas muda. Mas muda o jogo. Mas muda o quê? Não muda nada. Muda o jogo. A expulsão, existe circunstância, né? O Edilson foi expulso com o Cruzeiro ganhando de 1-0. O Cruzeiro se fechou e ficou quietinho. O Otero foi expulso com o Atlético perdendo de 1-0. E aos 3 minutos. Então, as circunstâncias são diferentes. 21 minutos. Foi no início do primeiro tempo. Eu acho que o Edilson deveria ter sido expulso, mas na minha ótica ali é lance de interpretação. Claro. O do Otero não. Subjetivo. O do Otero é lance de expulsão. O do Edilson é de interpretação. É o que eu acho. Tanto que o quarto árbitro, na interpretação dele, ele falou que deveria expulsar os dois. Só que o Luiz Flávio estava com a visão toda limpa. Ele não é obrigado a atender a sugestão do quarto árbitro. Na ótica dele, não. Para mim é vermelho Otero, amarelo Edilson. Perfeitamente. Não deixou de punir. E puniu. São punições diferentes. Ele puniu a agressão com o vermelho e a tentativa de agressão com o amarelo. São duas coisas diferentes. Concordo com o Afonso. Isso mudou o jogo? Claro que mudou o jogo. Você jogou 11 contra 10. Isso influenciou no placar? Não sei. Não sei se influenciou no resultado. Eu acho que o Afonso está certinho. Mudou o jogo. É óbvio que uma expulsão no primeiro tempo muda uma partida. Principalmente no jogador. Principalmente o jogador que é mais importante. Agora, mudou o resultado? Não sei se mudou o resultado. Sabe por quê? Porque enquanto o Otero estava em campo, o Cruzeiro estava engolindo o Atlético. A partir do momento que o Otero é expulso, o Cruzeiro vencendo, eu acredito, eu entendi que o Mano Menezes e os jogadores do Cruzeiro falaram, vamos dar a bola um pouco para o Atlético, deixa eles correrem atrás, vamos cansar, porque no segundo tempo a gente parte para cima. Agora, o Cruzeiro foi letal. O Cruzeiro fez um gol com 4 minutos e o outro com 8 no segundo tempo. Ele matou o jogo em 2 chances. 2 chances de, se eu não estiver enganado, 4 que o Cruzeiro teve no jogo. E o Atlético deu um chute no gol, que a bola ia para fora e o Fábio defendeu, que foi escanteio e o juiz deu tiro de meta. O jogo foi ruim. O jogo foi ruim. A primeira partida da final foi melhor do que esse. O jogo de ontem pareceu aquele Palmeiras e Corinthians da primeira partida da final do Paulista. Brigado, chato, cheio de faltas. A gente teve quase 40 faltas no jogo. Muitas faltas, muitos cartões, jogo violento, principalmente no primeiro tempo. Foi uma final ruim, mas que o Cruzeiro foi melhor que o Atlético, desde o início do jogo. O Cruzeiro fez uma maravilha de partida? Não acho que foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano. Eu vi o Cruzeiro jogar outras partidas melhores do que a do Clássico. Agora, o Atlético não foi bem, o Cruzeiro conseguiu ser melhor e fez o 2-0. E olha, aí é a opinião, não é querer ser profeta não, mas é uma opinião do que eu vi no jogo. O Cruzeiro fez 2-0. Se o Cruzeiro precisasse fazer 3-0, ele faria. Pelo que foi o jogo. A hora que o Cruzeiro fez o 2-0, ele controlou o Atlético. O Atlético não finalizou no segundo tempo. E no primeiro tempo finalizou uma vez um chute da intermediária do Ricardo Oliveira. O Cruzeiro controlou o Atlético do primeiro minuto de jogo ao último e mereceu os 2-0. Eu penso que algumas mudanças ontem, em relação ao primeiro jogo, elas surtiram efeito em relação ao clássico do Horto. O Mano, na entrevista dele, ele disse que não teve interferência externa, né, em relação à mudança do time. Mas é claro que a gente sabia, o Dedé ontem, por exemplo, que não jogou o primeiro jogo, né?
tirou todas as bolas atrás, não deixou. O Fábio Santos conseguiu sair dessa bola. É. No primeiro jogo, o primeiro gol quem falha é o Leonardo Silva. O primeiro jogo, o Ricardo Oliveira botou o Murilo no bolso. Exato. Ontem o Dedé botou o Ricardo Oliveira No bolso, não deixou jogar. Não fez nada no jogo. É, e o Dedé, para mim, foi o melhor jogador em campo ontem. Outra coisa que eu acho também é o seguinte, ele mudou, né? O Edilson, na lateral direita, que é um jogador que a gente sabe que... É outra história. É outra história. É um jogador experiente, né? A entrada do Rafael Sobis, muitas vezes você fala assim, não apareceu tanto. Mas ele, em compensação, cobriu aquele lado do Egídio ali. Mas a entrada do Rafael Sobis não foi por causa do primeiro clássico, não. O Mano viu o erro que ele cometeu na quarta-feira. Claro. Se ele tivesse entrado com o Sobis na quarta-feira, talvez poderia Pois ser é, diferente. mas você viu que o Rafael Sobis deu uma cobertura tremenda ao Egídio também? Você quer que eu te fale uma coisa? Você colocando o Rafael Sobis na frente, primeiro, você vai ter o time com atacante de mobilidade, que é o que o Mano queria na quarta. É isso que ele E procurou. você não perde o seu melhor jogador no meio de campo, que é o Thiago Neves. Exatamente. Ele perdeu contra o Vasco. Ele tirou Deixa eu te contar uma coisa aqui, que eu sempre falei, não é a primeira vez, eu sempre falei e vou repetir hoje. Para mim, no Cruzeiro, não tem Sassá, não tem Raniel e nem Fred. Eu acho que o titular, o esquema, a maneira como o Cruzeiro joga, é o Rafael Sobis. Depende da maneira. Não, é a maneira que o Cruzeiro joga, mano. É a maneira com 4 jogadores trocando de posição. Thiago Neves não tem posição, o Robinho não tem posição, o Arrascaeta não tem posição. O Ariel Cabral e o Henrique ali atrás chegando. Mas acabou o ano passado, todo mundo pedindo um centroavante. O Rafael, todo mundo não. Passada está acendendo um vela Todo aí mundo com não. o Fred, Eu, com o Maurício, tudo, inclusive, mano, mas eu sempre pedi o Rafael, sempre pedi o Rafael Sobis. E olha, Que ano passado não jogou absolutamente nada. O Cruzeiro colocou na vitrine para negociar, quase que ele foi no México. Tem uma ontem ele foi Você o tem mais jogador Cruzeiro. de decisão. Esse Thiago Neves é jogador de decisão. Ele joga decisão. E outra Esse coisa Rafael também, Biel. Sobis, ele joga decisão, eles sabem decidir. É bom lembrar jogador também. que você tem que. são os Ele fora de sentiu, série. Beto, sentiu Às vezes no- não joga bem, mas numa decisão, eles sabem como. Ele como sentiu no intervalo que ele deu uma entrevista, eu estava em casa, muita gente estava no campo, eu estava vendo. Ele falou, nós fizemos um gol no momento certo, vamos fazer o segundo. Não falou que era ele, não. Estava com tanta confiança, pelo que o atleta não estava jogando e também teve os acontecimentos extras, que fez um gol também no momento passado, e é o que você disse. Vou colocar mais uma coisa aqui para o Afonso dar uma força. Treinador. Tem treinador de decisão e tem aquele que está iniciando. O Mano soube armar o time Mas no para decisão. no primeiro jogo que está iniciando, engoliu o Mano. Mas quem foi campeão? Tudo bem, mas eu tô dizendo que no primeiro jogo o Lag engoliu o Mano. Agora, Aí não adianta, são outra- 2 jogos. outra Um coisa também. venceu, o outro venceu o outro. Ninguém. Ficou empatada a decisão, 3-3. E outra coisa em relação ao clássico de domingo passado, que nós reclamamos aqui, que ele entrou no jogo, o Arrascaeta no segundo tempo. E depois que o Arrascaeta Errou. entrou, mudou a história pro Cruzeiro. O Cruzeiro No foi muito primeiro melhor no jogo segundo o Mano tempo. errou ao não colocar o Dedé ou não colocar o Arrascaeta. Arrascaeta, que nós reclamamos aqui. Inclusive, eu e você, depois do jogo do Cruzeiro contra o Tupi, nós falamos aqui, o Dedé tem que ser titular, porque o forte do Atlético é bola alta, Ô, gente, o Atlético vai pera, insistir na bola alta. Mas quem que acha que o Dedé não deve ser titular? O Mano. O Mano não deixou contra o Atlético no Que primeiro isso, jogo. gente. Não. Mas não colocou a força. Peraí, o Mano, o jogador tá voltando. Mas já O tinha Mano- feito 3 o jogos, Mano Afonso. tem, peraí. O Mano, como todo treinador tem, o meio, a condição. De O saber Eduardo, quem vai você pôr, sempre é. fala isso. O departamento de fisiologia, Sabe o que que fisioterapia, é, fala o que que clínico, tem, geral. Mano, volta aos pouquinhos. Vai voltando aos pouquinhos. Ele quer isso que Afonso, mas o que nós falamos aqui, ele Foi jogou contra... cornetada, né, mano? Hein? Foi cornetada. Mas foi uma cornetada. Cornetada geral. No bom né? sentido. No bom sentido, Agora, pelo todo mundo seguinte, sabe que o cara é bom de bola. porque a gente sabia sabe que, que ele joga. o forte do Atlético era a bola alta. O Atlético ganhou no Independência na bola alta. Não, foi... Certo? E o Dedé Foi na ontem... bola parada. Foi Mas, outra pois é, coisa. ontem, por exemplo, o Dedé não deixou o Ricardo Oliveira andar em campo. Mas daí. Certo? Então, e foi um outro decisivo no primeiro jogo. Então, eu acho que... Então tá bom. Então eu quero que você fala pra mim. O Dedé e quem? Qual que é o titular? O outro. Pra mim, o Dedé e já que Manuel. você tá escalando o Grêmio. Pra mim, informa Dedé e Manuel, o titular do Cruzeiro. Mas informa. E o Manuel Mano tá entendeu voltando, que se ele o não tiver Dedé em ainda não estava em forma. Mas, Afonso, ele jogou 3 partidas seguidas. Eu acho o seguinte, se o Dedé, a partir do momento que o Dedé foi pro banco de reserva no primeiro clássico, ele estava em condição. Mas eu Também sempre acho isso. falo isso, todas as vezes já te ouvi falar que o departamento sabe, não é assim. O técnico não usa devagar. Eu também penso assim, Gente, era jogo tá de ali no chance, banco, era jogo de tá ali no decisão. banco, tá ali no banco, Ele tinha tá em duas condição. chances. ó. jogo de Eu decisão. acredito que Além tinha do duas que- chances. Outra coisa, estão fazendo a comparação de um jogo com o outro aí. No primeiro jogo, o
o Otero fez o diabo. O diabo, ele Nesse matou o também, jogo, né? Nesse agora ele fez o Nesse diabo. ele foi o Nesse ele fez diabo. ao contrário. Mas, Maurílio, ele não teve tempo. Nesse ele fez o contrário. Ele não teve tempo. Mas ele criou a Ele criou. Parece que o Edilson, eu não acredito que seja um jogador tão rodado, experiente. Mas parece Então, que vou fazer uma pergunta para tirou vocês a quatro. inocência dele. Vou fazer uma pergunta para vocês quatro aqui. Vocês acham que aconteceu, é possível acontecer, isto é viável e pode ter acontecido, um mano chegar e falar assim, ô Edilson, ô Dedé, vamos tirar jogadores dele, eles vão entrar pilhados, vamos pegar o mais fraco, vocês vão sentir no começo do jogo, aquele que está mais pilhado, vamos tirar ele de campo. Vamos tirar ele de campo. Eu acho que isso aí começou no primeiro jogo. O Edilson catimbou o tempo inteirinho Então, pra eu cima. acho que isso E o Otero também cativou o tempo Eu todo. acho que essa rusga com o Otero começou no... Eu acho que essa rusga com o Otero começou no primeiro jogo. O Otero provocou demais, fez aquele gesto Exato. do Robinho e falou Cheirinho, muito depois. E falou depois, os jogadores do Cruzeiro já entraram ligados no Otero. Eu vi isso na Vamos provocar rede. esse cara para tirar. E o Otero foi juvenil. Agora, o Sete Câmara foi muito infeliz. Primeiro é uma coletiva desnecessária. Todo mundo achou que ele fosse ou efetivar o lag, anunciar a contratação, ou outro treinador. Falou nada com nada. Falou da arbitragem, tirou o nosso melhor jogador. E agora eu queria jogar contra 10 contra 10, 11 contra 11 contra o Cruzeiro. Não 10. Você teve a oportunidade de jogar 11 seu contra 10 do Cruzeiro, você não fez gol. E outra, não foi o Luiz Flávio que tirou seu jogador. Foi seu jogador que agrediu um adversário e saiu. Então, a entrevista que eu achei desnecessária e totalmente água de salsicha. Do E passando a mão na cabeça do jogador. Pois é, ué. Passando a mão na cabeça. O Otero foi o errado da história. Lamentavelmente, presidente, não havia necessidade, não havia nenhuma necessidade, a menos que você falasse alguma coisa com relação ao que para mim é treinador. O atleta está precisando de um interino. E outra, quando O ele atleta vai... está precisando de um auxiliar técnico, porque o treinador já tem. Quando o Sete Câmara vai pro microfone e fala que confia no trabalho do Thiago Largue e que está muito satisfeito, vocês acreditam? Pois é. Eu não acredito. Então, Porque a partir do momento continua ali, ó. se você fala que você confia no trabalho de um cara que está muito satisfeito e ele continua interino, você não confia. Mas aí você eu não tem entendo. um pingo de confiança. Não, aí eu eu entendo. acho que ele é inteligente. Isso é uma Isso, coisa, isso. outra coisa é outra coisa. Isso. Ele é aí ele deixa a inteligência de lado quando ele vai para o microfone para falar que eu confio muito, Eduardo, mas ele é só... Não vai para o você microfone. tem- Esse é o pra que vai? coraçãozinho que fala. Você tem alguma dúvida, Maurílio, Flávio, Beto, você telespectador, vocês têm alguma dúvida que o Sérgio Sete Câmara já chegou no Thiago Largue e falava, você ganhava 30, você agora vai ganhar 80. E vamos ficando aí. Eu tenho, não sei. Eu tenho. Peraí, Eu tenho pela entrevista do presidente da Afonso. Ô, Flávio, é exatamente pela entrevista. Ele está acomodado com o desempenho, porque a imprensa está elogiando. Mas o desempenho é bom. Porque é bom. Está elogiando o Thiago Largue, jogando ele para cima, e ele merece. Para que ele vai mudar a situação? Ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar problema de cobrança, ele vai ganhar problema financeiro, porque o treinador que chegava ganhando 400 mil, ele vai ganhar problema de mercado. Então ele está acomodado, ele vai efetivar para quê? Olha, Então não vai mudar o que? Não precisa Mas pro tem que correr o microfone. risco, então é. Eu penso o seguinte, o Atlético tem um jogo quarta-feira complicado. Porque o Atlético saiu de um clássico Se arrebentado. perder, você acha que sai? De domingo tem outro jogo complicado que é a estreia na Copa Vai do continuar o Campeonato Thiago Brasileiro. Largue. Eu, Afonso. Vai. Eu acho, Afonso, pra mim, o presidente do Atlético teria para chegar no microfone. Olha, Thiago, a partir de agora você é o treinador do Atlético. Justo. Oficial, você é o treinador do Tá Atlético. bom, aí. Ganhando ou perdendo, você é o treinador do Tá Atlético. bom, aí ele perde pro São Lourenço, perde domingo, perde no outro, Ah, ele cai não do mesmo chega, jeito. não fala, Ele cai do mesmo jeito. não fala mais não, porque se botar mais uma rodada dele perder, ele cai do mesmo jeito. a questão é a seguinte. Eu acho que não. Eu acho que era uma mas aí, Só encruzilhada. efetivado Era não uma cai. encruzilhada. Sabe por quê? Porque tem multa. É uma encruzilhada. Se ganhasse, ele podia efetivar. Se perdesse, na minha visão, Maurílio. deve continuar também, porque a partida foi atípica, foi um jogo... Maurílio. Mas em que- aí O Sérgio ele não Mas vai. aí é cultura do Brasil. O treinador não pode ficar, vai ficar 6 meses, 3 Mas meses. o técnico, Beto, Ah, é. o cara, o É Largue efetivo, está pronto, muito e humilde. ele não vai efetivar Está muito ninguém. humilde na situação. É isso que eu Maurílio, falei, ele está já humilde tá e ainda não posicionou. Maurílio. De falar com o Maurílio. presidente, falou, olha... Maurílio, posicionou. ele não vai efetivar a hora nenhuma. Ele só vai efetivar se o Thiago Largue chegar a perder e falar assim, presidente,
agora você decide, porque senão eu estou fora. É isso aí que eu tô falando. Aí ele é efetivo. Porque se o Thiago Largue não falar isso, ele vai efetivar hora nenhuma. Vai levando. Ele vai levando. Vai levando. Aí se É hora dele falar? Não, É hora dele falar. O que ele queira. Ó, esse me interessa, contrato. Aí é melhor ficar com um bom e mais o Thiago Largue do que só com o Thiago Largue ou só com um bom. Pode voltar aqui só naquele Volta da expulsão? a fita. Volta a fita. Atrás. Claro que na pode. expulsão. Só um minutinho. Você vai voltar em nome de Live. Ô Beto, você tem que falar para os seus amigos, fala para o pessoal lá do clube, do Recreativo, que para registrar momentos maravilhosos do clube, aqueles aniversários, aquelas festas de formaturas, aquelas festas maravilhosas, famílias, se vocês querem registrar tudo isso, palestras, procura a Live. Procura a Live. É live empresarial, é live educacional, é live social, é tudo o que você quer e precisa para registrar o seu evento. No seu site, no YouTube ou no Facebook. É Live. Olha, você pode fazer um contato rápido em transmissõeselive@gmail.com ou pelo telefone 31 99357 6880. Vou repetir, anote aí. transmissõeselive@gmail.com 931 é o código da operadora, 99357 6880. É Live, meu amigo. Estamos conversados. Eu quero dar um recadinho para você também do BMG, o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem um cartão Mastercard BMG, maravilha. Use, se não tiver, vá buscar o seu. BMG, o nosso banco. Um abraço para o doutor Adriano de Silves Advia. Agora também advocacia empresarial. Se você tem problemas, transfira-os todos para o doutor Adriano e o escritório Silves de Advocacia. E Marieta na era digital. Marieta Sanduíches Leves e Sucos tem no Diamond, no Mega Shop, no Pátio Savassi e agora na era digital. Você pede com a mesma qualidade, você vai receber onde estiver, o seu pedido vai chegar com a mesma qualidade que você tem no Diamond, no Mega Shop e no Pátio Savassi. É Marieta na era digital. Você vai no iFood, clica no Spoon Rocket, à direita na tela lá em cima, abre o cardápio, você vai registrar, vai colocar o CEP de onde você estiver, pronto. Pedido feito. Pedido feito e satisfação imediata. Qualidade pura. Marieta na era digital. Fala, Beto, você voltou a fita para a expulsão. Vai voltar a fita lá, porque o Maurílio, você deve lembrar, teve um jogo Atlético Cruzeiro e o Stricão chegou perto do Sabará e falou, dá uma chegada no Hildo de Oliveira. Com 2 minutos de jogo, ele deu uma chegada no Hildo de Oliveira e foi expulso. Nós levamos de 3. Joaquim Gonçalves botou para fora. Aí, aproveitando. Teve um jogo também de Atlético Cruzeiro, você vai se lembrar, o Afonso vai se lembrar. Acho que o Procopio foi expulso, estava 3-0 para o Atlético. Foi 4-4. O Procopio foi expulso e o Cruzeiro empatou o jogo. 3-3. 3-3. Deixa eu só mandar um abraço. Aproveitando, não, vou mandar um abraço na sua frente, que não. Um abraço para os cruzeirenses lá, o seu Cirilo, Dona Tita e a Margarete. Eu quero grande mandar abraço para os 3. Lá para Mogi das Cruzes, eu estou recebendo aqui no WhatsApp, o meu tio Geraldinho, está lá com a família toda acompanhando. Um abraço para o tio Geraldinho, que é torcedor do Cruzeiro. Né? E está falando aqui, olha, Flávio, nosso Cruzeirão deu a volta e depenamos o Galo. Vou assistir o programa hoje, está lá acompanhando a gente lá em Mogi das Cruzes. O seu Cirilo ficou super satisfeito. Outra coisa também que eu acho, quando a gente fala do Dedé, a liderança do Dedé também é uma coisa impressionante. É um jogador de decisão. É um jogador que ele tem uma liderança no grupo. Jogador de decisão. E o Mano, outra coisa também, que o Mano foi muito inteligente ontem, aquela de parar o Muita ônibus. gente chamou ele de burro, hein? Hein? Teve uma semana de burro aí. Não. Teve nego lá na toca. Teve, claro. Cobrou. Mas nós falamos aqui. Agora é ao contrário do Casares. Né? Eu falei, não é hora de mexer com o Mano. Nós falamos aqui o tempo todo, o Mano tem culpa de determinadas coisas, mas é hoje o melhor treinador do Brasil para mim. Falei isso aqui. E outra coisa, ele foi muito inteligente ontem, na hora que ele abriu o ônibus e os jogadores passaram no meio da torcida, ali ele passou também no meio da torcida, e a torcida dando força. Acho que são coisas que vão acrescentando, que o Cruzeiro entrou em campo, nos 20 primeiros minutos, só deu o Cruzeiro. Peraí, vamos com calma. Sabe por quê? Você está na sua casa, com todo o direito que você tem, tomando a sua cerveja, vendo o replay, vendo na televisão. Ele abriu o ônibus? Não.
Ele abriu o ônibus na hora que o ônibus tinha que abrir para descer. O ônibus para na porta do vestiário. Não, o ônibus parou lá fora. Eu estava lá, Flávio. Ele parou lá fora, Afonso. Eu estava. Parou no meio da torcida, Afonso. Eu estava. O ônibus parou aonde ontem? Do Cruzeiro? Parou no meio da rua. No meio da rua. Mas os jogadores desceram onde descem sempre. Não, senhor. Não, senhor. Desceram na avenida. Na avenida. Alcaran, antes de entrar no Mineirão. Passou no meio do torcedor, cumprimentando o torcedor. O Cruzeiro ontem fez um negócio diferente, a pedido do Thiago Neves. A pedido do Thiago Neves, certo? E aí saiu cumprimentando todo mundo. Atualmente, né? Ele cumprimentou todo mundo. Quer dizer, o Mano fez esse trabalho. Não, foi o Thiago Neves. Hein? Thiago Neves. Pois é, mas eu acho que Thiago também Neves o aqui trabalho, se você vê num jogo decisivo como esse, pesa muito a experiência. O cara que foi treinador da seleção brasileira, comandou grandes clubes do futebol brasileiro, em relação ao Thiago Lagre. Certo? Que é um treinador ainda que a gente sabe tem muito a acrescentar, mas é inexperiente. Você não vai comparar Mano com o Thiago Lagre, pelo amor de Deus. Não estou comparando, Afonso. Estou dizendo que são fatores que na hora decisiva primeiro, esse primeiro que o único exemplo que você citou, você estava certo, eu errado, porque eu vi a entrada lá dentro do Mineirão. Lá fora eu não vi, mas aconteceu. Não foi o Mano que fez, foi o Thiago Neves que pediu. Primeiro detalhe, não foi a experiência do Mano, foi o pedido do jogador dele. E inteligentemente ele aceitou. Tem nada a ver com o Mano. Determina, concorda? Não. Ele aceitou, porque se ele não aceita, ele está ferrado. Bom, então, ele não é burro, ele aceitou. Segundo, você vai pegar esse fato para chamar uma experiência de um treinador, que para mim é um dos melhores do Brasil em atividade aqui, ou o melhor, foi treinador da seleção brasileira, e quando ele saiu, eu não entendi. Quando ele saiu da seleção brasileira, ele saiu no melhor momento dele na seleção, foi treinador de grandes times do futebol brasileiro. O Thiago Lagre está começando agora. Está começando agora, não tem que comparar com o Mano, tem que comparar com ninguém. Com ninguém, sem comparar Thiago Lagre com o Zé Ricardo, com Carille, que ganhou o segundo título dele, que também começou e começou bem. Infelizmente com o David não, porque o David não deu certo. Não deu certo. Mas com o Mano, não dá para comparar. Agora outra coisa também, Afonso, que eu queria dizer aqui, que o vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, depois do jogo, vai dar entrevista, incitando violência, dizendo que ganha de tudo quanto é jeito, certo? Se for preciso, ganha até na porrada. Ô, gente, tem que parar com isso, pô. Mas ganha na porrada? Tem que passar pela censura, fala, você não pode... O presidente, tem que ter... Itaí, você não tá mais no Ipatinga, não. Censura prévia. Você tá no Cruzeiro. O Cruzeiro é bicampeão da Libertadores, é tetracampeão brasileiro, é pentacampeão da Copa do Brasil, certo? É um time de uma grandeza que tem que ter equilíbrio, porque senão, depois o torcedor vai lá e vai agredir, e você vai falar o quê? Você mesmo é o primeiro a chegar e falar que tem que dar porrada? Infelizmente, foi o Itair, mas ele não é exclusividade dele, são vários dirigentes que fazem isso. Jogador de futebol, um provocando o outro, com linguajar de torcedor. Mas você não acha que o dirigente tem que dar exemplo? O dirigente, jogador de futebol também, talvez até mais que o dirigente, porque o torcedor tem como espelho em jogador, não é em dirigente. É jogador usando linguagem de torcedor, Maria, Franga, que a gente está escutando, em outros estados a mesma coisa, é dirigente usando esse linguajar, ganhamos na porrada e não sei mais o que, chamando não sei o que de Franga e de Maria, a gente escuta isso. E o pior, companheiro nosso entrando, hoje é jogador, dirigente e jornalista. Jornalismo hoje virou extensão de assessoria, jornalismo hoje virou extensão de arquibancada e não podia descambar para isso. Estou concordando com você. Se o jornalista quer fazer a extensão, que ele assuma de vez e faça a extensão. Assumindo, e tem companheiros nossos que assumem, eu sou cruzeirecano, sou uma extensão e jogo para cima, esse tá ok, esse a gente aceita. Agora, aquele que faz velado, ninguém é trouxa. Hoje é jornalismo fazendo extensão de assessoria de clube, extensão de arquibancada, hoje é dirigente falando, usando linguajar de torcedor, jogador usando linguajar de torcedor, e isso incita... Eu vou mais além. Briga por causa disso, sim. Eu vou mais além. Tem uns que estão conduzindo para o interesse próprio. Complica mais, até muito. Infelizmente, está tendo isso. É a chapa branca, né, que a gente sabe. Você entendeu? Não é só chapa branca, não é interesse mesmo. Exato. Então isso aí, o que a gente fala é o seguinte, a violência, a gente viu ontem, por exemplo, em São Paulo, uma coisa horrível. Né, quebraram o metrô, o presidente do Palmeiras, né, dizendo que o Paulistinha, que não vale nada. Não vale nada porque ele perdeu. Exatamente. Então o que eu acho, o dirigente e o jogador, ele tem que ter muito cuidado, que a gente que está aqui, que briga o tempo todo contra a violência, para que a gente possa levar a família para o estádio, que possa levar o filho, possa levar a esposa para o estádio, a gente não leva.
Eu, por exemplo, sinceramente, eu não vou ao estádio, porque eu tenho medo de quebrar meu carro. Sou homem de Como já televisão. aconteceu. Homem de certo? televisão. Então eu fico em casa, na televisão, e vejo na televisão. Eu vejo o Eduardo aqui para mim, que é um exemplo para nós aqui, de comentarista, Justamente. certo? De ponderação. Muito... Ah, não, certo? se eu não tiver Você só trabalho, vai, se eu não você tiver só vai quando trabalho. tem que trabalhar. Eu também só fui quando eu tinha que trabalhar. Por quê? Para evitar isso. A não ser Hoje que o você jogo seja muito bom. Exato. Hoje você vai no campo, você está arriscado o cara quebrar teu carro, o cara te xingar, o cara querer te bater. Ah, certo? flanelinha, te extorquindo. Flanelinha. Exatamente. Eu Tudo não isso está tenho Você acontecendo. não tem vaga pra imprensa parar e você tem que passar. Pô, Exato. sujeito a tomar uma porrada de um ignorante. Ó, eu não tenho ido a Eu, campo, eu, não tenho eu ido a felizmente, campo, eu estou no quadro do Mineirão, entre aqueles que mais, da imprensa, que mais Mas qual que foi se o faz último jogo que você foi só pra presente assistir? no Mineirão. Se faz Só pra presente assistir. no Mineirão. Qual foi o Eu último? não vou, só vou eu não trabalhando. vou exatamente, porque eu não tenho mais Mas obrigação. você só vai trabalhando. de ir. Trabalhando. E Eu não você... tenho de ir porque eu não tenho no dia a dia, mas eu tenho que ver futebol porque você está no meio, tem que comentar. Você gosta também. É, também gosto. Agora, qual é o melhor? Você evitar confusão, briga de esquina, briga na estação do metrô, levar seu filho e ele ser agredido até fisicamente, como tem acontecido, e existia um clima para isso. O problema é isso, concitar a massa para isso. Nós vamos pegar. Estou vendo uma turminha lá, nós vamos encontrar. A gente está falando de violência, eu vou pelo voltar a amor de fita Deus. igual o Eu fico em Beto casa voltou. já piano e vejo o resto. Igual o Beto fita, eu vou voltar também, pedir a nossa Júnia, em nome do direito de trânsito, você que tem problema na sua carteira, vai perder a carteira, você que está com cobrança que você acha que é indevida, de multas, você que está precisando de um conselho, de um auxílio, nessa confusão aí com o trânsito, está perdendo a carteira. Direito de trânsito, ligue para lá, 3222-6755, 3222-6755, converse com o Dr. Robson, com o Dr. Sérgio, eles vão te orientar o que você tem que fazer direitinho para dar uma maneirada nisso aí, para você não perder a sua carteira, dentro do certo, direito de trânsito, ok? E lembrando que o Padre Lucas Almeida vai agora para Terra Santa. Tem o Chile, com o Cruzeiro, e Terra Santa. Terra Santa, uma viagem fantástica. Uma viagem fantástica. Você não pode perder essa viagem. 3426-0069. 0069. Repetindo, 3426-0069. E o Danilo do Posto São Pedro, está à sua espera com a Deteclin, a melhor gasolina do Brasil, turbinada, aditivada pelo melhor preço na bomba, em Santa Efigênia, na rua Niquelina 918. Lá tem a Deteclin, fica aberto 24 horas. Tem um posto policial lá dentro, 24 horas aberto, segurança máxima. E a água, para você levar para casa. Água mineral Ingá ou a Igarapé, aquele garrafão de 20 litros também, pelo melhor preço. E lá em Pinhuí, do mesmo grupo, tem o posto com a Deteclin e aquele queijinho artesanal maravilhoso. Deteclin, volta a fita, Júnior, e coloca para nós outra vez aí, porque esse foi o lance, talvez, foi não, com certeza, mais polêmico do jogo. Mais polêmico, a expulsão. Aí já está com fato consumado, olha lá, olha o árbitro. Olha lá, mostrou os dois. Fora, ele faz o lance. Mas a pra interpretação fora, do árbitro, Afonso, quem manda é o juiz aí. Tudo bom, ninguém está falando do contrário, não. Tá dizendo, o juiz recebeu a ajuda que ele pediu. Ele dispensou. Só isso aí. Ele achou, concordo com o que o Maurílio disse. Mas eu não sei se a Júnior tem condição de voltar, porque a gente viu a falta já consumada. A gente já viu a cotovelada. Eu queria ver, não sei se ela tem antes. Você está roubando a cena. Ela está rodando o que ela recebeu. Não está roubando a cena. Hein, Marcelo? A cotovelada Hein, Marcelo, foi podia muito ter sido pior antes. Tinha porque pesado. tem que pegar desde a chegada da bola, que aí você viu o lance mais completo. Né? Agora, eu concordo com o Maurílio. Eu acho que a interpretação do Claro, o juiz é achou que ali subjetivo. era jogada para o Edilson cartão Ele viu, amarelo. E ele deu cartão Mas amarelo. então, por que você não, entra e a bola por que sai, você não concorda com o entra- árbitro? Por que você não concorda com o árbitro quando é bola na mão e mão na bola? Hein? É questão de interpretação. Quando a bola entra e que ela não entra. Como é que você não questão? concorda Ali o juiz nisso? interpretou? Quantas vezes- Você acha que o juiz roubou? Não. Você acha que ele foi com Não. intenção de prejudicar o Atlético? Não, eu acho Não, que não, ele não. foi com a intenção. Eu acho. Ó, Você acha que ele foi para prejudicar o Atlético? eu acho que foi com a intenção. Eu acho que ele errou. E ele sabia que estava errando. Eu acho que não. Eu acho que ele errou e sabia que Eu acho estava que errando. Também não, acho que Eu acho que ele discordo. deu o vermelho e o amarelo porque ele viu. Eu não posso dar a mesma punição para uma agressão e para uma tentativa de Teoria do
agressão da é vermelho, Cuba, a tentativa é amarelo. Exatamente. Então, o que eu penso é isso. Eu não vi o Edilson agredindo o Otero. Eu vi ele tentando agredir. Vai, por E isso. eu vi o Otero agredindo o Edilson. Não, o Edilson deu Olha, um soco nele. ele pegou com o cotovelo na nuca do Otero. Mas peraí, se uma pessoa vai pra cima de você com o cotovelo na sua cara, você faz um movimento. Mas se uma pessoa vai pra cima de você com o pé no seu peito, aí tá você falando, tá falando pra cima dele. Tinha passado, Já tinha passado, já A passou. Força tá falando uma tréplica. Não! É ato contínuo. É ato contínuo. É ato contínuo. Tanto que daquele momento, Mas o Flávio. isso é discutível. Não, olha aqui, contínuo. o Flávio, pensamos isso aqui antes. Se você leva um tapa e dá um tapa, são os dois pra fora. Sim, Mas mas acontece que não deu. Não tem esse negócio, você foi depender. Ele não deu. Beto, aí é tapa-tapa. Não, Tem uma tapa, coisa, soco, tem uma briga, coisa que qualquer você coisa. pode ter. Eu falei isso aqui no início. Se às vezes tu comete um desatino. Se o outro te agride também. Não, sem querer. Você vai ali para fora, começa a dar um tiro para cima e pega uma pessoa lá perto da sua casa. Você não teve a intenção de dar um tiro nele. Isso é Você acha que ele não teve a intenção de meter o pé no peito, cara? Agora, não é peito. Ele não teve intenção. Ele dividiu a bola e jogou pra cima. Aqui não é dividir, A não. bola veio, ele chutou a bola. Ele chutou, que Eu isso? tô falando que eu acho que eu teria expulsado os dois. Eu acho que o Luiz Flávio agiu dessa maneira que eu falei, da tentativa e da agressão. E da agressão. E aí você dá o vermelho para um e o amarelo para outro. Mas eu teria expulsado os dois. Por esse raciocínio aí, um cara que roubou uma galinha é o mesmo que roubou 50 milhões. Ô, Maurílio, mas é. Aliás, é uma Você vai roubar uma galinha? Pera. É na boca Você do vai povo. roubar. O cara que roubou. Quem que falou que é? O cara que roubou a galinha, aqui você vai em várias. Em todo lugar, ele está preso. Agora O que vocês vão roubou discutir milhões a galinha ou os está milhões? solto. Não. Ué, eu estou discutindo. O cara que rouba a galinha aqui está preso. O que rouba milhões está solto. É porque no Brasil- Seu exemplo Isso aí eu Seu exemplo não serve. Isso é bom. Seu exemplo não serve. Isso é popular. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho só, há uma pergunta ó. que eu fiz pra você. Só- Você acha que o Luiz Flávio roubou contra o Atlético? Não, roubar não. Roubo é um nome, é muito Mas, forte. pois é, não. Não, Mas ele ele errou. teve a intenção. roubou e nem Não, ele não roubou, ele Não, pois é. Mas eu acho o seguinte, se você fala assim, acha não, que tem o cacete dele aqui, quando confirmou o gol do Atlético e não do América, roubou pro Atlético? Não, roubar. Acho que não. Ele errou. Ah, não, você mudou a sua opinião. Eu critiquei. Você eu critiquei. mudou a sua opinião. Não. Você mudou Eu a sua critiquei. opinião. Eu critiquei. Você muda muito Eu fácil. critiquei o seguinte, não, senhor. Não, você... É o melhor. Até então, era o melhor arte que a gente tinha no futebol brasileiro. Continua sendo. Continua sendo. Agora, ele foi infeliz. Ele errou. E o árbitro foi infeliz. Mas não com a intenção. Ele levou. Ele teve quem a é que interpretação. tem? Ninguém tem Osmar intenção de ser Cabilo, infeliz, posso falar, não. Ninguém tem intenção de o ser... Guilherme Dias Cabilo. Ô, Flávio. Para mim, o Guilherme Dias Cabilo, certo? Ele teve a interpretação dele de que gol e que o outro foi. Morreu, certo? Ele Depois errou. a televisão mostra, certo? Que um foi e que o outro não foi. Não, a televisão não mostra, não. Não, mostrou. Mostrou, não botou dá pra de uma saber. faixa. Não dá pra... Não, Aquela- não aquela mostrou, faixa, acho, né? Pois é. Não mostrou. Agora, Até hoje não dá pra o saber. Luiz Flávio de Oliveira, ontem, quando ele viu o lance, ele pensou assim, olha, o lance do Otero... Não, ele pensou não, quem tá... Mas tanto que ele pensou que não deu, poxa. Quem tá Mas pensando foi muito tanto que ele igual. pensou que não Aqui, deu. Deixa eu te contar. Ele tem um árbitro que é chamado, eu vou repetir aqui, de quarto árbitro, Justamente. que ele tem para auxiliá-lo. Para auxiliar. Ele aceita se quiser. Agora são 7. Agora são 7. 7. Inclusive aquele aí do lado do gol, ele precisa dele, vai lá e pergunta. Se ele não precisa, ele não pergunta. Ele não pergunta. O assistente dá o impedimento. Se ele achar que não é impedimento, ele também não precisa precisa confirmar. Então o árbitro é soberano. Mas, a partir do momento, e isso aí, você pode ter certeza absoluta. Se o Atlético for ao STJD e denunciar, você tem alguma dúvida que isso vai para o tribunal? Não. Aquele sinal de 2? Não, acho que não. Claro que não. O quê? Por quê? Por que vai? Vai. Quem manda é o juiz, pô. Vai. A interpretação do juiz é para auxiliar. Eu quero. Gente, ele pode punir o Edilson, mas Então, não. vai. O que vai resolvido É outra coisa. Então, se o bandeirinha marcar impedimento e o árbitro mandar seguir, vai pro tribunal? Não, É a mesma coisa. Aqui. Mesma coisa. Ô, Eduardo. Não. Ô, Eduardo, ali Não. tá claro. Tá claro. E o juiz vira pro árbitro, pro auxílio e fala, gente, olha, Aí ele passou na vocês, frente do nos lances capitais, vocês me ajudem. Foi gol, não foi gol? É impedimento, não foi impedimento? Foi pênalti, não foi pênalti? Devo expulsar, não devo expulsar? O quarto árbitro ajudou. O quarto árbitro deve ter chegado e falado assim,
Eu virei palhaço. Mas você me virou há pediu? muito tempo, Não, você me pediu Não, ajuda. eu discordo de você. Por exemplo, o lance do Fábio, teve um lance. Olha lá. Ó. Ele foi primeiro. Olha lá, devagar. Olha lá, ele chutou. Olha lá, ele deu um soco nele. Não, ele se defendeu. Ele deu um soco no cara. Ele se defendeu. Ele foi nocauteado. Olha lá, ele fechou até a mão assim. Ele fechou até a mão, olha lá. Olha lá, ele fecha a mão lá. Agora então, peraí, só um minutinho. Passou pra só um minutinho, Maurílio, só um minutinho. Só um minutinho. Mas ele Maurílio, deu, por favor. Passou pra Maurílio, só um briga. minutinho, por favor. Eduardo, você viu claro aí o soco na nuca? Eu expulsaria os dois. Eu expulsaria. Você viu claro aí o O Luiz soco na Flávio nuca? tá ali na frente. Você viu? Tá na frente. E o árbitro de linha tava de frente. E o árbitro de linha tava de frente. Olha lá. Não, ele olha foi lá. nocauteado. Ele deu um soco, ele meteu o cotovelo no nariz e o Edilson deu nele um soco na nuca. Interpretação do árbitro. O árbitro chegou, é o seguinte, olha, o lance do Edilson e o lance do Atera, tanto que foi assim. Aqui, ó, acabou de falar a questão. Ele pode não ter visto. Claro. Mas o outro estava em frente. Mas vem cá, ele pode não ter visto. Mas ele viu. Mas ele quarto, viu? Ele viu, então ele puniu, cara. Não puniu. Deu cartão amarelo. Quarto ato lá. Aí eles estão querendo estender O a quarto pena. árbitro já fez o sinal. Você não enxerga, O pé dele tá esticado. Você não enxerga, Ele não, não vai em Flávio? direção. Não, o pé Até tudo isso bem. você tem que olhar. Mas ele deu um Eu soco. acho que o Luiz Flávio errou. Mas eu tô tentando fazer o papel viu. dele ali dentro. Claro. Olha aqui. Aí eu vi uma coisa e Eu vou colocar aqui uma coisa, que o chefe Matusalém, que é meu comentarista também, ele disse alto, claro e montão com todas as palavras e escreveu com todas as letras em maiúsculo. Na hora que saiu Luiz Flávio Pereira, né? De Oliveira, é irmão do Paulo César de Oliveira. Ele falou assim, esse juiz é caseiro. Ele é caseiro em São Paulo, Afonso, cara, ele é só de caseiro na prejudicar Bahia, o ele é caseiro em Minas, ele é caseiro em todo lugar. Ele deu os exemplos. Ele encheu o Cruzeiro de cartão amarelo, mas na hora que precisou de mostrar o segundo, ele não mostrou. O que é isso, Afonso? Ele não mostrou. Afonso, se fosse Não ali mostrou. o contrário, você estaria defendendo o árbitro. Você discute o segundo cartão amarelo do Thiago Neves? Discuto. Você Discuto o primeiro, não foi pra cartão. Você não discute porque... Não, ele não teve Ele estava querendo tomar o primeiro. Pra mim não era falta pra cartão. Também acho que não. A primeira. Não, a segunda. O primeiro Também cartão. não. Aquele dá no Adilson no meio de campo. Ó, gente, a gente tem que entender o seguinte. Podia tirar um jogador do Atlético também, se o árbitro for distribuir cartão amarelo por toda a falta que tiver, sabe, você foi jogador, ele vai expulsar 8, 9 jogadores. Claro. Ele tem que controlar. O cartão vermelho que teve no jogo foi por uma agressão. E aí eu acho que ele errou quando ele não deu pro Edilson. E aí ele foi dar o cartão pro Patrick já no final do jogo, porque o Patrick tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Thiago Neves fez uma, amarelo. Ele fez outra, muita gente pediu. Mas se o jogador fizer 2 faltas, tem que expulsar. A gente acaba hoje com 4 para cada lado. Eu acho o seguinte, é que quando o Atlético teve aquela expulsão, a meta do Cruzeiro era tirar um jogador do Atlético. Claro. Então, o jogador que, nesse lance que você disse que nem viu falta, o do Atlético estatelou, desacordou. O juiz tem Agora, experiência, tá o cara todo mundo apita dizendo. futebol há 200 anos. O lance do Patrick foi igual ao do Thiago Neves. Foi, gente. Mas o do Thiago Neves foi a segunda falta dele no jogo. A do Patrick foi a 8ª. Por isso que ele foi expulso. Não, ninguém discutiu a expulsão do Patrick. Não, do Patrick ele mesmo saiu andando. Na hora que ele fez a falta, ele já saiu. estava desbençado mesmo. Ele poderia ter sido expulso antes, inclusive o Patrick, na minha opinião. Poderia ter sido antes. A única coisa que eu Eu acho. só acho que jogou. Não, eu não estou botando a culpa no Desviou jogo. muita atenção. Tiraram. O Cruzeiro que botou 11 pontos de vantagem. Você Ganhou de 2 a Não, 0. isso tem nada a ver. Quem está tirando é você. Não, o Cruzeiro Aqui, ó, botar 11 pontos de primeiro vantagem. que você chegou aqui, vai achar, eu tenho certeza, ele vai procurar, eu vou colar. Vou rodar. Se você diz Cruzeiro campeão, só um milagre. Eu não sou profeta do Ele acontecido, vai Afonso. achar. Só um Eu não sou milagre. profeta do Então, acontecido. você O que eu disse aqui, o que eu disse aqui, Só me eu pera vou aí, repetir. deixa eu concluir. Então tá. Deixa eu concluir. Você vai deixar eu falar? Se você deixar eu concluir. Tá. Então é o seguinte, olha, você diz só um milagre. Você diz, não tem favorito nem para ganhar nem para o título. Diz, e eu também. Agora você diz, Cruzeiro campeão, só um milagre. Eu falei, Flávio, você não está acreditando no seu time? Só um milagre? Ele falou, só um milagre. Eu falei, você jogou a toalha? Falei, não, mas só um milagre. Ponto. Eu não estou dizendo que o Luiz Flávio
interferiu no placar do jogo, nem na conquista do título. Eu estou dizendo que ele mudou o jogo. E isto, o mundo inteiro sabe que ele mudou. Agora, eu só queria falar uma coisa aqui. O que eu disse aqui, e vinha falando de futebol que o Cruzeiro estava jogando no Campeonato Mineiro, e que jogou contra o Racing, que tomou de 4, e que jogou contra o Vasco, não dava credencial para o Cruzeiro ser campeão. O Cruzeiro tinha que mudar a postura. Quando eu falo milagre, o Cruzeiro tinha que fazer o que não fez até então, esse ano. Porque no Campeonato Mineiro ganhar é muito fácil. Ganhar de Tupi, ganhar de... Flávio, nós vamos passar. É o que eu disse, o futebol que o Cruzeiro está jogando, só que o Cruzeiro melhorou para o Clássico. Você concorda que melhorou, Eduardo? Eu acho que melhorou muito em função também das mudanças. Das mudanças que nós pedimos aqui. O Cruzeiro. Exatamente. Agora, só informação sobre o Atlético, o Leonardo Silva foi vetado, não viaja daqui a pouco para a Argentina, na coxa, então o Thiago Lages deve colocar o Bremer para jogar. E mais uma informação, Bremer, né? Deve ser, porque o Maidana tomou remédio que não podia. É verdade. E o Felipe Santana, acho que ele não vai correr o risco. Mas o Maidana está até hoje nisso? Tá, até o remédio, até sair Não do sumiu ainda Santos. não? Bota ele para fazer xixi, ué. Não viajou. Aqui, seguinte, ei, vou receber a Bárbara aqui, tudo bem? Dá um abraço no Samuelito, tá? A Bárbara é da casa. Bom, olha aqui, sempre foi. Veja bem, o presidente Sérgio Sete Câmara na festa hoje da TV Globo, que aqui a gente não tem nenhum constrangimento em falar e não tem nenhuma festa dos melhores, ele disse que melou, neca de pitibiriba, nananina não tem mais divisão de público no Mineirão, não tem, porque o Atlético foi maltratado no Mineirão ontem, diretores do Atlético e membros da diretoria do Atlético, eles e jogadores, Você é a favor disso, Afonso? eu não sou a favor. O Atlético jogando meio a meio do Mineirão, a vida inteira jogou. Não sou a favor, mas eu preciso saber, com detalhes, o que aconteceu. Olha, Porque eu sei que o Luan foi agredido na descida do vestiário. a Minas Arena por convidado Mas se for renda dividida, só um minutinho. Por convidados do Cruzeiro. Segundo informações. Eu estou falando o que fui informado. Do Luan agredido? Tem imagem no Globo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aliás, Quem é que credenciou esse só um pessoal minutinho. todo? O Marcelo tem também. O Marcelo, depois ele manda para nós. Olha, veja bem. E tem mais. Adiantar para registrar a festa do Cruzeiro, aí não é só do Cruzeiro, do Atlético foi assim também, dos outros clubes, só pôde entrar depois que a festa estava quase acabando. Taça levantada, medalha colocada, mas os familiares, menino de 6 meses, de 1 mês, a esposa, o pai, o filho, o tio do tio, da tia, do cunhado, que é sobrinho da namorada do jogador, todo mundo entrou, a imprensa ficou lá de fora. E quem que credencia? Entendeu? Quem credenciou esse pessoal? O Cruzeiro. Não, a federação. Não. O crachá era da Federação Mineira de Futebol. Não era a Federação A Mineira. Federação Mineira Não é a Federação, soltou não. uma nota falando que credenciais para cada clube, Exato. para caso fosse campeão, Quem? poder o clube distribuía para quem quisesse o time campeão para entrar no gramado. E houve uma invasão por parte de convidados que estavam sem a credencial, eles forçaram, não deu conta de segurar. Tem então saparia teve lá. Aí esse dia eu disse que o Atlético é etapa do Cruzeiro. A segurança do Atlético vai ter o espaço dela, Acabou. espaço do Cruzeiro, a segurança do Cruzeiro. E sempre foi no Mineirão, desde que foi inaugurado, Atlético e Cruzeiro jogaram no Mineirão, Flávio. sabe? E nunca teve problema. Flávio, nesse ponto. parabéns para você, campeão. Você O milagre aconteceu. Você é feliz. Doutor Maurílio, muito obrigado. Muito obrigado. Amanhã nós saímos. Obrigado ao Gilberto, campeão mineiro. Obrigado ao nosso Eduardo, que está na Libertadores, perdeu o Campeonato Carioca. Obrigado ao nosso Breno, que perdeu o Carioca. Wander também e a Júnia. O Vasco Pra foi vice de novo? Hã? O Vasco sim, hein? Mas o Rio tem 3 campeões, né? Aqui está. Telespectador amigo, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, tem mais prosa aqui. E com certeza vai rolar mais Atlético Cruzeiro. Vai rolar. É o futebol mineiro, para mim, o melhor campeonato regional do país. Parabéns, Cruzeiro. Tchau, gente. Obrigado.